Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Sombra na área. Bom, nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho a respeito das médias. Um assunto muito importante que tem grande aplicação e cai muito em vestibulares. Espero que você goste. Se você gostar, faz aquele procedimento padrão. Se inscreve no canal, dá um like no vídeo. Vamos fazer o canal crescer para mais e mais pessoas terem acesso a conteúdos de matemática. Um grande abraço a todos e bora pro vídeo. Bom, pessoal, nessa aula a gente vai falar um pouquinho a respeito de médias. Vamos lá? Bom, a primeira média que a gente vai falar é a respeito da média aritmética, que é a média mais conhecida de todas, né? A média aritmética, como é que a gente faz para definir? Olha, dados os números reais x1, x2, x3 até o xn, a média aritmética, que a gente vai chamar de MA, desses números é dada por x1 mais x2 mais x3 até o xn e dividido por n. Ou seja, a média aritmética é uma média que envolve soma. Por exemplo, vamos pegar aqui, vamos calcular, por exemplo, a média aritmética entre 5, 8, 7, 3 e 6. Como é que a gente faz para calcular a média aritmética desses termos? Bom, a média aritmética será a soma 5 mais 8 mais 7 mais 3 mais 6 dividido pela quantidade de termos. 1, 2, 3, 4, 5 termos. 5 mais 8, 13, mais 7, 20, mais 3, 23, mais 6, 29. 29 dividido por 5. 29 dividido por 5 dá 5,8. Pronto, essa é a média aritmética. Ok? Lembrando sempre que a média aritmética é aquela que envolve soma. Beleza? Média geométrica. Como é que a gente vai definir a média geométrica? Bom, dados os números reais positivos, x1, x2, x3 até o xn, quem que é a média geométrica desses valores que a gente chama de MG? Essa média é dada pela raiz enésima de x1 vezes x2 vezes x3 até o xn. Ou seja, média geométrica é aquela média que envolve produto. Então, aquela média que envolve produto, a gente chama ela de média geométrica, ok? Quem que vai ser a média geométrica? A raiz enésima. Quem que é o n? N é a quantidade de termos do produto dos termos. Então, por exemplo, vamos considerar aqui, ó, por exemplo, os números 4, 6 e 9. Vamos calcular a média geométrica desses termos? Quem vai ser a média geométrica? Vai ser a raiz. Quantos termos são? 3. Então é a raiz cúbica do produto desses termos. 4 vezes 6 vezes 9. Ou seja, a raiz cúbica de 9 vezes 6, 54. 54 vezes 4, 216. Portanto, a média geométrica é a raiz cúbica de 216. Se a gente fatorar o 216, a gente vai obter 6 ao cubo. Portanto, raiz cúbica de 6 ao cubo é exatamente 6. Essa é a média geométrica. Então, lembrando, a média geométrica envolve produto. Legal. Média harmônica. Essa é a menos conhecida. Como é que a gente faz para definir a média harmônica? Olha só. Dados os números reais não nulos, x1, x2, x3 até o xn, quem que vai ser a média harmônica, que a gente chama de MH? Bom, a média harmônica é dada por essa expressão aqui, que a princípio é bem complicada de entender. Mas não é não, olha só. O que a gente tem aqui? Ó? Bom, se os números são x1, x2, x3 até o xn, o que significa 1 sobre x1, 1 sobre x2, 1 sobre x3 até 1 sobre xn? São os inversos desses números. Então, quando a gente somar 1 sobre x1 mais 1 sobre x2 mais 1 sobre x3 até 1 sobre xn e dividir por n, a gente está calculando aqui, ó, é a média aritmética dos inversos de x1, x2, x3 até o xn. 1 sobre essa média a gente chama de inverso da média aritmética dos inversos. Essa é a média harmônica. Poxa, pode parecer um negócio muito complicado, mas vamos fazer um exemplo aqui para a gente poder entender direitinho como é que funciona. Então, quero calcular a média harmônica entre 2, 3 e 4. Como é que seria essa média harmônica? Bom, essa média harmônica vai ser o inverso, 1 sobre. Qual que é o inverso de 2? 1 sobre 2. O inverso de 3, 1 sobre 3. O inverso de 4, 1 sobre 4. Quando a gente soma esses três inversos e divide por 3, a gente está calculando a média aritmética dos inversos. Então, o que é a média harmônica? 1 sobre a média aritmética dos inversos. Bom, então a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, ó, a gente tem
1 dividido por isso. A gente vai conservar o 1 e multiplicar pelo inverso disso aqui, ó. Então, esse 3 vai passar multiplicando, vai ficar 3 dividido por 1 sobre 2, mais 1 sobre 3, mais 1 sobre 4. Já dá uma facilitada, né? Então, esse 3 vai passar multiplicando lá em cima. Então, agora vamos tirar o mínimo é 12. 12 dividido por 2 dá 6. 12 dividido por 3 dá 4. 12 dividido por 4 dá 3. Então, isso vai ficar 3 dividido por 13 sobre 12. Aí a gente vai conservar o 3 e multiplicar pelo inverso. Vai ficar 12 dividido por 13. Então, isso aqui vai dar 36 dividido por 13. Aproximadamente 2,77. Qual que é o esquema da média harmônica? A média harmônica ela envolve a soma dos inversos. E quando é que a gente vai usar a média harmônica? Quando a gente quiser calcular a média entre taxas. Sempre que a gente quiser calcular a média entre taxas, a gente vai usar a média harmônica. Relação entre as médias. Isso aqui é super importante, tem muita aplicação em exercícios. Chamando de MA a média aritmética, MG a média geométrica e MH a média harmônica, como é que elas se relacionam sempre? A média aritmética é sempre maior ou igual à geométrica, que é sempre maior ou igual à média harmônica. Ok? Bom, existe uma situação em que as três médias são iguais, quando a gente estiver calculando média de números iguais. Então, por exemplo, se a gente estiver calculando a média entre 6, 6 e 6, por exemplo, três números iguais, a média aritmética vai dar 6, a média geométrica vai dar 6 e a média harmônica também vai dar 6. Então, esse é o único caso em que as médias são iguais. Quaisquer outros casos, a aritmética sempre vai ser maior ou igual à geométrica, que é maior ou igual à harmônica. Ok? Vamos dar uma trabalhada. A média aritmética dos números A e B é A mais B sobre 2 e a geométrica de A e B é raiz de AB. Nem precisava ter falado disso, né? Dois números têm média aritmética 4,1 e geométrica 4. Assinale a alternativa que apresenta o maior desses valores. Então, vamos resolver. Já que a média aritmética é 4,1, significa dizer então que A mais B sobre 2 é igual a 4,1. Já que a média geométrica entre A e B é raiz quadrada de AB, então a raiz quadrada de AB, no caso aqui, vai ser 4. E aí a gente está diante deste probleminha para resolver. Então vamos passar para lá o 2 multiplicando. Ó. A mais B é igual a 8,2. E aqui a gente pode fazer o quê? Aqui a gente pode elevar o quadrado dos dois lados, né? Vamos elevar o quadrado aqui e aqui, ó. Quando a gente eleva ao quadrado dos dois lados, raiz quadrada de AB ao quadrado é A vezes B. E 4 ao quadrado dá 16. Vamos fazer o seguinte, vamos isolar, por exemplo, o B aqui. Ó. O B vai ser 8,2 menos A. E aí a gente pode substituir na equação de baixo. E aí vai ficar assim, ó, A que multiplica 8,2 menos A, e isso é igual a 16. Distributiva nele. 8,2A menos A ao quadrado igual a 16. Ou seja, menos A ao quadrado mais 8,2A menos 16, isso é igual a zero. Delta, né? Equaçãozinha de segundo grau. Então, o delta vai ficar B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, vai ficar 67,24 menos 4 vezes 16 dá 64. Isso aqui é igual a 3,24. Ok? Então, voltando lá na expressãozinha, fórmula de Bhaskara. Menos B menos 8,2 mais ou menos raiz de delta. Raiz de 3,24 é 1,8 dividido por 2A. 2 vezes A dá menos 2. Então, primeiro valor de A, a linha. Menos 8,2 menos 1,8, isso vai dar menos 10, dividido por menos 2, então a linha vale mais 5. Há duas linhas, menos 8,2 mais 1,8 vai dar menos 6,4, dividido por menos 2. Então daqui a gente tira aqui o A, duas linhas, vai dar 3,2. Ele quer saber qual que é o maior, né? Na verdade é o seguinte, quando o A for 5, a gente pega o 5 e coloca, por exemplo, aqui, ó. O B vai dar 3,2. E quando o A for 3,2, a gente coloca ele aqui, o B vai dar 5. Então, em qualquer situação aqui,
O maior valor vai ser 5 e o menor valor será 3,2. Portanto, letra E. Ok? Beleza. Outra questãozinha. Um automóvel subiu uma ladeira com a velocidade média de 60 km por hora e em seguida desceu a mesma ladeira com velocidade de 100 km por hora. A velocidade média desse veículo no percurso inteiro foi de... Lembra que eu falei para vocês que a média harmônica ela é uma média que a gente utiliza muito para calcular a média entre taxas, entre índices. Velocidade é uma taxa de variação do espaço pelo tempo. Então, para a gente calcular essa velocidade média no percurso todo, basta a gente calcular a média harmônica entre 60 e 100. Vamos calcular? Então, ó, essa velocidade média no trecho todo vai ser, como é que a gente faz para calcular a média harmônica? 1 sobre a média aritmética dos inversos. Qual que é o inverso de 60? 1 sobre 60. Qual é o inverso de 100? 1 sobre 100. Somei os dois e dividi por 2, está aqui a média aritmética. Esse 2 a gente pode jogar lá para cima. Ó. Então, 2 multiplica lá, vai ficar 2 dividido por 1 sobre 60, mais 1 sobre 100. Então, tirando o mínimo é de 60 e 100, 300. 300 dividido por 60 dá 5. 300 dividido por 100 dá 3. Então, aqui vai ficar 2 dividido por 8 sobre 300. Esse 300 vai passar lá multiplicando, né? A gente vai conservar a primeira e vai multiplicar pelo inverso da segunda. Então, essa velocidade média vai dar, a gente pode simplificar o 2 com o 8 aqui, fica 4. 300 dividido por 4 dá 75 km por hora. Então, ó, a média entre taxas, a gente utiliza a média harmônica. Então, letra B de bola. Grande abraço, valeu!